Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação, itens do 10 ao 17. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm. Porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia, a rigor, ser interpretado no sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nessa passagem de São Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, o Elias, que deve vir. Não há aí nem figura nem alegoria, é uma afirmação positiva, abre aspas. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, fecha aspas. Que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Abre aspas. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, fecha aspas. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segurando a nova lei, o céu se ganha pela caridade. Segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Estas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulos 26, versículo 19. Essa passagem de Isaías também é bem explícita, abre aspas. Aqueles do vosso povo que se tenha feito morrer, viverão de novo, fecha aspas. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, estas palavras seriam contrassenso, uma vez que implicaria uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem, em princípio, que todos aqueles que estão mortos reviverão. Mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que se torna ele? O homem estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, capítulo 14, versículos 10 e 14.
tradução de Lemastre de Sassi. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde ele está? O homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até que aquele em que me chegue alguma transformação? Tradução protestante de Osterwald. Quando um homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ele voltarei de novo. Versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente não conhecia. Abre aspas, o homem estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da Igreja Grega ainda é mais explícita. E se isso é possível? Abre aspas, terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tornarei à existência terrestre. Isto é tão claro como se alguém dissesse, eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Abre aspas, nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei, parece antes se aplicar à nova existência. Abre aspas, quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei, porque a ela retornarei. Fecha aspas. Job parece se colocar, depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o próprio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Estas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem-se acrescentar o ponto de vista filosófico, o das palavras que resultam da observação dos fatos, quando se quer remontar dos efeitos à causa. A reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, numa palavra, como uma lei natural. Ela se revela por seus resultados de um modo, pode-se dizer, material, como um motor escondido se revela pelo movimento. Ela só pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Se o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Passo a palavra às nossas facilitadoras,
Kelly Nascimento e Gisele Eleutério. Uma boa noite e um bom estudo a vocês. Boa noite a todos, boa noite aos internautas. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? A gente já vem estudando o Evangelho há algumas semanas, e se a gente for vê-lo, né, eu já falei isso em outros estudos, ele tem todo um propósito didático, né? A gente começou na introdução, depois a gente viu um pouco até das questões introdutórias, filosóficas, inclusive de Sócrates e Platão, que inclusive falavam já da reencarnação. E os capítulos que foram se sucedendo chegaram até esse quarto, né? O primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei. O segundo, meu reino não é desse mundo. O terceiro, há muitas moradas na casa de meu pai. E agora o quarto, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então existe uma sequência didática que nos mostra claramente os dogmas e os princípios da doutrina espírita, né? Jesus vem, né, com a segunda revelação, não vim destruir a lei, então ele não veio destruir a lei mosaica, né? A gente vai ver um pouquinho que já os judeus acreditavam na ressurreição, que para nós, né, a gente interpreta como reencarnação, mas a gente tem toda uma sequência lógica para que a gente possa de fato entender o que seja reencarnação, né? Ele vem no segundo capítulo, o meu reino não é desse mundo, mostrando para a gente então que a nossa terra, e ele cita aqui na leitura que foi feita, que nós retornaremos à nossa casa. A nossa casa de fato é a nossa vida espiritual, a vivência no plano espiritual. Então a gente ora está encarnado, mas o objetivo é que a gente retorne à nossa casa. Por isso o segundo capítulo, meu reino não é desse mundo, né? O terceiro capítulo, colocando para a gente a pluralidade dos mundos, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, e falando exatamente das possibilidades de reencarnação em mundos diversos, a depender do nosso nível evolutivo, né? Por isso que a gente tem toda essa transição evolutiva entre os mundos primitivos, né? Hoje a gente se encontra no mundo de provas e expiações, a gente está caminhando rumo a um mundo de regeneração e assim sucessivamente no processo evolutivo. Obviamente, se a gente acredita que meu reino não é desse mundo, que nós estamos nos referindo ao plano espiritual, que a gente tem a pluralidade dos mundos, obviamente o próximo capítulo seria então a pluralidade das existências, né? Por isso que existe uma lógica toda didática aí no Evangelho, né? E aí quando ele coloca a questão da ressurreição, ele traz aí que os judeus acreditavam na ressurreição, a não ser os saduceus que não acreditavam, que eram mais materialistas. Todos acreditavam na ressurreição, mas até pela imaturidade evolutiva e intelectual daquele povo, eles não conseguiam compreender exatamente o que seria, né? A princípio, a ressurreição, da forma que ela é percebida, ela é vista como se nascer de novo no mesmo corpo, né? A ideia seria essa, que a vida retornasse a um corpo. E a gente sabe que biologicamente, né, racionalmente, isso é impossível, né? Não tem como a gente dar vida a um corpo biológico que chegou ao seu fim, né? Esse corpo, essa carne, ela é um produto biológico que tem células que têm início, meio e fim. Então, obviamente, a ressurreição entendida como retornar ao mesmo corpo, isso é impossível, é improvável, mas os judeus não tinham essa maturidade evolutiva para entender esse processo, né? E aí a gente passa, então, a entender essa ressurreição como a reencarnação, né? A retomada de vida, esse espírito que ora estava no plano espiritual, ele retoma a vida material mediante um outro corpo,
né? Isso seria a reencarnação. E aí o texto, que a Kelly vai poder trabalhar mais com a gente, ele vem falando, ele vem citando, a partir do item 10 que a gente vai trabalhar hoje, ele vem citando exatamente passagens do Evangelho que trazem para a gente citações do Evangelho que se referem ao processo de reencarnação, né? Fala de João, de Elias, vai falando exatamente de em que momento nas passagens bíblicas, nas passagens do Evangelho, que Jesus cita a reencarnação de uma forma muito clara, mas ele deixa muito claro também que o quê? Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir, né? Nós, como seres em evolução, em aperfeiçoamento, nem sempre nós compreendemos tudo no momento atual em que a gente vive. Então, a gente tem que entender que, à época, quem conseguia entender? Quem era aquele que tinha ouça, aquele que tem ouvido para ouvir? Entenda aquele que já tem discernimento, aquele que já tem compreensão, conhecimento, maturidade evolutiva para a compreensão de um dogma tão confuso e tão complexo à época, né? À época, como entender a ressurreição? Como que aqueles judeus poderiam entender a ressurreição da forma que hoje nós compreendemos, né? De lá para cá já passou muito tempo e a gente sabe que a doutrina espírita, principalmente como a terceira revelação, ela vem para desvendar esses mistérios para a gente, né? Mas quando a gente recorre ao Evangelho, várias citações trazem para a gente claramente as passagens em que são citados a questão da ressurreição e reencarnação, né? Nós temos algumas outras crenças religiosas que negam a ressurreição, né? A reencarnação, colocando a ressurreição num patamar diferente daquilo que a gente acredita, né? Mas a doutrina espírita, enquanto uma doutrina espiritual, ela traz muito claro para a gente que a gente necessita da reencarnação para que a gente possa voltar ao quê? A nossa terra natal, que é o 2º capítulo que a gente falou, que meu reino não é desse mundo, né? A gente não pode perder de vista que o nosso propósito, de fato, é um mundo espiritual. Ora, nós estamos encarnados e vamos voltar para o mundo espiritual e voltar quantas vezes forem necessárias para que a gente possa manter esse processo evolutivo que a gente vem seguindo, né? Então, essas passagens, elas vêm falando claramente, vão citando claramente como que o Evangelho descreve, né, situações em que se discute, em que se tenta refletir sobre a questão da reencarnação, né? E ao finalzinho, que eu acho que é extremamente importante, principalmente para nós espíritas, que sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das massas do Evangelho são ininteligíveis. Então, se a gente não compreender de fato que nós somos seres espirituais, né, que nós somos permanentes, a gente vai e volta quantas vezes forem necessárias, a pluralidade das existências, fica muito difícil, de fato, a gente estudar o Evangelho. E aí, a partir desse 4º capítulo, que a gente vai poder discuti-lo mais hoje, se abre uma nova temática do Evangelho, a partir do outro capítulo, do 5º, que começa as bem-aventuranças. Então, com esse 4º capítulo, a gente fecha uma parte mais dogmática, mais doutrinária, mais de princípios da doutrina espírita, né? Que é, o meu reino não é desse mundo, existem a pluralidade dos mundos, a pluralidade das existências, né? E a sobreposição evolutiva, quando Jesus fala, eu não vim destruir a lei. Existe um processo que vem aí de muitos e muitos e muitos anos, né, de muito tempo e que vem dando sequência. Eu vou passar para a Kelly e a gente vai conversando. Logo em seguida, a gente vai trazer algumas perguntas para que a gente possa refletir sobre o tema. Boa noite aos internautas também. Esse tema é muito interessante, né, gente? Porque é muito esclarecedor a gente
saber a respeito da reencarnação, né? Às vezes, uma simples palavrinha, ela vem com muitas dúvidas por trás, né? Então, é bom a gente estar sempre estudando e estar sempre pedindo ajuda quando a gente não entender. Porque, na verdade, o Evangelho ele é muito esclarecedor, mas, às vezes, tem umas partes que a gente acaba não entendendo a fundo o que Jesus quis passar para a gente, né? Primeiro, porque as palavras dele, né, ditas aí há mais de 2000 anos atrás, já era difícil, né, para aquele pessoal, para nós mesmos que estávamos ali a ouvi-lo, né? E hoje ainda é difícil para a gente. Então, quando ele fala que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir, né, é justamente a aptidão de cada um de nós, o entendimento de cada um de nós que estamos, né, nesse planeta de provas e expiações hoje. Cada um está num patamar diferente, cada um está num entendimento diferente. Então, nós temos que buscar mesmo cada vez mais entender sobre essas passagens, né? Porque, às vezes, uma simples palavrinha como ressurreição e reencarnação, surge tanta polêmica, tanto desentendimento, às vezes, entre nós, né? O que não era para ser assim, mas muitas vezes é. E, às vezes, até quantas discussões, quantas guerras, né, já aconteceu por causa de desentendimentos com esse tipo de interpretação. E hoje, graças a Deus, a gente pode estar aqui, pode estar falando sobre isso, né? Nós não vamos ser apedrejados quando a gente sair ali do lado de fora. Então, ainda bem, hoje a gente pode falar, a gente pode questionar, a gente pode procurar ajuda, a gente pode procurar estudos. Às vezes, quando a gente, assim, os dogmas da gente, muitas vezes nos impede até mesmo de questionar as coisas. E a doutrina espírita ela é tão esclarecedora, né, porque ela tem esse tripé, que é a ciência, filosofia e religião, e que nos permite, sim, questionar. Ela vem nos falar que isso não é pecado. Então, assim, a doutrina espírita ela é muito libertadora, quando ela explica, quando ela passa isso para a gente, esse conforto de que você pode questionar, você pode estudar, você pode entender mais. Não é mais essa fé cega que a gente, que foi passado para a maioria de nós, acredito, né? Que foi passado que a gente teria que ter. É aquela fé cega, você tem que acreditar nisso e ponto final. O resto são mistérios. E na doutrina espírita, não. A gente pode ter respostas para... Não vou falar tudo, porque a gente não tem respostas para tudo, né? Até pelo nosso bem, isso não é permitido a nós, porque nós faríamos muita confusão se fosse. Mas a gente tem um entendimento maior, uma facilidade maior de entender as coisas, uma facilidade maior de aceitação. E quando a gente começa a estudar e ir por esse lado da reencarnação, o quebra-cabeça ele começa a se encaixar melhor. A nossa aceitação com tudo que nos acontece aqui nesse mundo de provas e expiações, ela começa a aumentar. Por que ela começa a aumentar? Porque a gente começa a entender o processo, pelo menos um pouco, né, gente? A gente começa a entender o que pode estar havendo, o que pode estar acontecendo comigo, a gente começa a nos perguntar mesmo certas coisas que, às vezes, a gente não parava antes para poder fazer tais perguntas. Então, a reencarnação, eu vejo a reencarnação como uma oportunidade, a maior oportunidade, na verdade, que a gente tem, é a oportunidade da reencarnação. É a oportunidade de começar de novo. É a chance que nós temos, novamente, de começar do zero. É a chance que a gente tem de, dessa vez eu vou acertar, dessa vez eu vou ser melhor. Então, só da gente pensar nisso, gente, já é um conforto para o nosso coração. A gente saber que nós não somos perfeitos, não vamos sair dessa reencarnação perfeitos, nós ainda temos muito a caminhar, mas, ao mesmo tempo, a gente tentar tirar o máximo de proveito. Porque, se a gente for parar para pensar, então, se a gente sabe que a gente vai reencarnar, reencarnar, então, muita coisa eu posso deixar para a próxima, o que tem? Mas não é assim que funciona.
Porque na próxima, eu não sei quanto tempo mais eu vou estar com aquele espírito que está ali do meu lado. As oportunidades. A que tempo mais vai demorar para me ter aquela oportunidade de estar com aquele espírito de novo, para mim voltar, para mim reconsiderar certas coisas, para me tomar consciência de certas coisas. Então, não é dessa forma. Não é porque eu sei que existem outras reencarnações que eu vou deixar coisas para outro. Não. É nessa. O que eu puder fazer nessa, eu vou fazer nessa. Pelo menos tentar, né, gente? O exemplo a gente tem. Nós sabemos que nós estamos bem longe ainda do exemplo que a gente tem, que é o exemplo de Jesus. Mas a gente tem ele. Então, só da gente pensar que eu já comecei a caminhar nessa estrada, naquilo que ele veio tentar nos passar, nós já estamos no lucro. Né? Não temos que desesperar também, de achar que, nossa, nós somos tão pequenos ainda, fazemos tanta coisa errada, fazemos mesmo, ainda vamos fazer muitas coisas erradas ainda. Mas a partir do momento que a gente começa a escolher esse caminho que ele veio nos ensinar, as coisas começam a clarear mais. Né? Então, eu vejo o significado dessa palavra que é ressurreição. Ressurreição significa ressurgir, surgir novamente. Né? E não quer dizer que ressurreição é surgir, não tem uma explicação, que é surgir na carne novamente. É ressurgir, surgir de novo. O significado dela é esse. E aí vem a nossa interpretação quanto a isso. Porque aqui no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos aqui essa palavra, em várias passagens. A palavra ressurreição. Aí fala, não, então, mas no Evangelho, segundo o Espiritismo, está escrito ressurreição? Tá. Tem aqui várias passagens com a palavra ressurreição. A diferença é que nós acreditamos que esse corpo, como a Gisele explicou muito bem, ele não tem capacidade de se regenerar de novo, de se colocar de pé de novo, de juntar todas as células novamente, né? Trilhões de células que a gente tem, se juntar todas as células novamente, todos os órgãos novamente. Isso já foi comprovado que isso não é possível. E no Evangelho, né, ele mostra aqui para a gente e nos prova que realmente existe essa reencarnação, né? Essa passagem nossa aqui, e que não tem nada de místico. Nós, dentro da doutrina espírita, a gente vê muitas pessoas assim, que chegam aqui por esse lado místico, chegam aqui achando que vai ter, né, essa paranormalidade, nossa, e é tudo tão natural, né, gente? Não tem nada de místico, é tudo muito natural, é tudo muito tranquilo se a gente for parar para pensar, é tudo muito simples, de tão simples que a gente confunde, a gente acaba complexando o negócio, colocando ele mais complexo, de tão simples que é. Né? Então, por isso que é bom a gente começar a entender sobre isso, até mesmo para a gente não criar atrito com outras pessoas que pensam diferente da gente. Porque a gente vê muito isso acontecer, simplesmente por causa do significado dessas duas palavrinhas, muitas desavenças, né, desavenças mesmo acontecem entre nós. Não só com isso, né, mas assim, nós acabamos separando muita coisa, assim, muitos de nós. Fulano é espírita, ciclano é católico, fulano é evangélico. Então, a gente acaba separando as pessoas por aquilo que acredita, por aquilo que faz, por aquele time de futebol que torce. E nós não percebemos que quando a gente faz isso, nós vamos nos enfraquecendo. Porque quanto mais unidos a gente estiver para uma finalidade, porque nós acreditamos que a religião, essa religião que a gente tem hoje, ela caminha para unir mesmo todos nós, né, numa intenção só. Não essa separação que existe hoje, que a gente vive, né, de fulano é católico, ciclano é evangélico.
Então, a gente caminha para, no final das contas, estarmos num objetivo só. Porque, no final das contas, o objetivo é um só. A gente tem muitas perguntas a fazer, muitas coisas que a gente muitas vezes não entende, mas, no final das contas, nós procuramos e a religião, ela nos leva para um caminho só. Porque religião não é o templo, religião não é o Jesus de Nazaré aqui, esse espaço Jesus de Nazaré. Religião não é isso. Religião é religar. Então, às vezes, aquele indivíduo que fala que não tem religião, eu não tenho religião, sou ateu, não tenho religião, não acredito em Deus, não acredito em nada. Mas, se ele consegue se conectar com a espiritualidade, se ele consegue se conectar com a natureza, com a divindade, mesmo achando que não acredita em Deus, isso é a religião dele. Então, até nisso a gente tem que entender, para a gente não criar atrito também, naquele que chega, né, e gosta, às vezes, até de criar atrito, né? Eu não acredito em Deus, não, sou ateu. Até que ponto esse ateu? Né? Porque se eu acredito que existe uma força maior que eu, talvez o Deus dele seja esse, na sua particularidade. Então, a partir do momento que você consegue se religar com algo maior, se religar com a espiritualidade, se religar com a energia da natureza, você acredita em alguma coisa assim? É muito interessante, né, gente? Nós somos pura energia, né? Dando continuidade nos termos, né, vamos voltar lá nos termos reencarnação e ressurreição. Uma coisa que eu acho importante, mesmo que seja simbólica, né, a ressurreição, principalmente nós, né, o que somos ocidentais, principalmente aqueles que foram muito marcados pela igreja, muitos de nós, né, viemos de igrejas católicas ou de igrejas mais tradicionais, a gente traz essa terminologia muito presente na nossa vida, que é ressurreição. Se a gente for pensar no simbólico dessa palavra, ela é fantástica para a gente pensar na nossa reforma, na nossa transformação íntima, né? O que é ressurgir? O que é recomeçar? Qual que é as possibilidades de esperança, né, de possibilidades de mudança na minha vida, né? Então, eu gosto muito dessa palavra, porque reencarnação para nós, espíritas, fica muito claro, é uma palavra do nosso ABC, a gente usa isso claramente, a gente consegue compreender claramente que, enquanto um dos princípios doutrinários nosso, a gente transita muito claramente na palavra reencarnação, né? Agora, a palavra ressurreição, ela tem um simbólico muito importante para nós, que é a capacidade que nós, enquanto espíritos, temos de ressurgir mesmo, de recomeçar, de se transformar. E eu acho que esse período, né, em que as igrejas católicas comemoram a Páscoa, é um momento reflexivo, e eu tento fazer essa reflexão sempre nesse período, porque sempre nos remete a isso, que é: como que eu posso ser uma pessoa melhor? Né? Como que eu posso me transformar? Como que eu posso ter esperanças, renovar as minhas esperanças em uma pessoa melhor, em eu ser uma pessoa melhor para mim, para aqueles que vivem do meu lado, a minha família, para a minha comunidade, para a minha sociedade. Isso nos faz pensar, inclusive, enquanto seres, né, que vivem em sociedade, que é a nossa cidadania. Então, a palavra ressurreição, a gente, né, a princípio, a gente tem que entender que ela pode ter significados muito interessantes, principalmente na doutrina espírita, que a gente trabalha tanto com a questão da transformação e reforma íntima, né? Eu acho que é o momento da gente refletir sobre essa ressurreição, sobre esse renascimento da esperança de sermos espíritos melhores, né, a cada reencarnação. Mas quando a gente fala de reencarnação, que ficam dúvidas, será que existe, será que não existe, né? O Livro dos Espíritos, ele traz algumas perguntas que são bem interessantes para a gente pensar
nessa possibilidade da reencarnação? Porque a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação, né? Como que a gente vê as crianças prodígio, né? Essas crianças aí agora que são a série de nomes novos agora que a gente tem aí das crianças, né? Que são crianças que em tenra idade já demonstram aptidões fantásticas em determinadas áreas. A gente tem pianistas, músicos com 3 anos de idade, que nunca tiveram acesso a uma educação musical e que tocam instrumentos de uma forma brilhante, profissional, né? Crianças de 2 anos de idade que sabem e questionam a história mundial, né? Essas aptidões que aparecem em tão tenra idade, de onde que viria isso? Né? Se essa criança não teve acesso a esse conhecimento nessa atual existência, como que a gente vai explicar esses gênios, essas crianças que aparecem trazendo para a gente uma potencialidade que a gente fica, e aí, da onde vem? Né? Para nós é muito claro isso. Né? Isso é uma prova cabal de que esse espírito é um espírito que evolutivamente, ao longo das suas reencarnações, da pluralidade das suas existências, atingiu determinados conhecimentos que são explícitos nessa atual encarnação. Né? Então, é uma das perguntas que mais nos clareia a questão da reencarnação propriamente dita. De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças por tal arte ou tal ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres por toda a vida? De onde provém para alguns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? Por que certos homens, a abstração feita da educação, são os mais avançados que outros? Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança hotentote recém-nascida e educar-te nas melhores escolas, fareis dela um dia um Laplace ou um Newton, né? E aí vão sendo perguntas que vão nos colocando que, se nós nos atermos a essa única existência, né? Essa única existência de 50, 40, 10 anos, qual a possibilidade de todo o conhecimento que nós temos, ou de toda a dificuldade que nós temos, ter sido somente dessa existência, né? Foi colocado muito claramente assim, a gente tem essa existência para poder resolver pendências, resolver dificuldades, então que a gente não perca a oportunidade. Mas a doutrina, ela nos coloca claramente evidências, né? Situações que provam o tempo todo a questão da pluralidade das existências e o processo reencarnatório. Essa questão da reencarnação é muito interessante a gente estudar aqueles que estão perto da gente, né? Os nossos filhos, por exemplo. A gente vê claramente a diferença, né, de um e de outro. Então, a gente percebe a bagagem, se a gente tiver uma maturidade para perceber, a bagagem que cada um tem ali dentro deles são diferentes. E às vezes a gente fala assim, criei tudo igual, e fulano é assim, 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 ciclano é assim, assim. Mas é lógico, porque primeiro a gente não pode criar igual, a gente nem consegue criar igual, porque são fases diferentes. Então, quando eu falo que criei todos 3 iguais, todos 3 são extremamente diferentes, por causa disso. Né? E lá, né, do lado de lá, né, gente, no mundo espiritual é tudo combinado. Não é essa bagunça, às vezes, que a gente apronta aqui do outro lado, não. Né? Então, eles vêm, tem toda uma programação, tem toda uma aceitação, às vezes até mesmo pelos sonhos dos futuros pais. Né? É um combinado para a aceitação daquele novo espírito que está chegando ali dentro daquela família.
Então, a gente vê mesmo. E Joana de Ângeles fala, assim, em vários livros dela, ela gosta e comenta muito a respeito de família, de espírito, dessa fase de criança, né, quando eles chegam para a gente, que se a gente tiver uma maturidade para identificar as pendências de cada espírito que chega ali para a gente consegue ajudá-los. E eles vêm para isso mesmo, nesse objetivo da gente poder ajudar. E se estão ali, é porque nós temos capacidade para isso. Mas muitas vezes, o que a gente faz? A gente acaba escondendo aquele lado daquele espírito que não é muito interessante, que não é muito legal. E aí exatamente é onde a gente erra. Então, no final das contas, né, gente, é mais uma prova de que a reencarnação existe. Porque não são iguais, são bagagens diferentes. Alguns vêm para ajudar o outro. A gente vê que dentro da casa é tudo tão perfeito que aquele que a gente fala assim, aquele que dá mais trabalho, já vem com outro que vai amenizar o negócio, né? Não são todos, vamos falar assim, iluminados, todos calmos, mas vem uma mistura justamente para isso. Não tem aquele filho, às vezes, que a gente olha e fala assim, gente, mas não pode, né? Esse aí veio e foi para acalmar a turma. Né? Vem o que vem para agitar e aquele que já vem para acalmar. E, às vezes, acalma até os pais. Não, mãe, não, pai, peraí, né? Deixa eu conversar, deixa eu ver como é que é a história. Deixa eu entender o que está acontecendo. E consegue resolver as coisas. É muito interessante, né? É muito interessante esse combinado, essa combinação mesmo, né, dessa família. Às vezes a gente pensa assim, estamos na família errada. Né? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Mas não tem nada errado, sabe, gente? Nós aqui, às vezes, temos uma dificuldade de enxergar e de entender tudo que acontece com a gente. Né? Mas, na verdade, não tem nada errado. E eu sempre falo que nada acontece por acaso. Então, a gente começar a prestar atenção nesses detalhes para a gente entender a necessidade de cada um, para a gente entender o estado evolutivo de cada um, sem julgamentos. Não vale mais julgar. Né? Como a gente sabe que temos estágios evolutivos, uns estão mais atrás, outros estão mais na frente, mas não tem, acredito que não tem aquele que esteja tão acima, aquele que esteja tão abaixo. Então, nós não estamos tão diferentes dos outros que estão aqui com a gente. Né? Estamos mais ou menos num barco só. Então, não vale mais a gente julgar. E eu acredito que nesses nossos relacionamentos, né, que é o nosso relar mesmo do nosso dia a dia, junto com o outro, nós temos pendências, a gente recebe muitas ajudas quanto a isso, nós recebemos muitas oportunidades, muitas ajudas dos encarnados mesmo que estão aqui, dos desencarnados, e tem aquela hora também que a gente ajuda, então é uma grande troca. Eu vejo como se fosse uma roda gigante, sabe? A gente vai rodando e uma hora a gente ajuda, na outra hora a gente é ajudado, não precisa ser pela mesma pessoa, né? E é assim, nós viemos com esse propósito. Então, nós temos essa necessidade de estar com o outro, de conviver com o outro, é justamente para isso, é porque com o outro mesmo é que a gente consegue ir caminhando, a gente consegue fazer alguma coisa nessa nossa oportunidade, nessa nossa reencarnação de estarmos aqui novamente. Né? Então, a gente ter consciência disso, de tentar entender um pouquinho mais as coisas que nos vêm, as coisas que nos acontecem, que às vezes a gente fica, nossa, mas puxa vida, logo agora que eu ia fazer isso e fazer aquilo, nossa, mas puxa vida, logo agora que eu estava mais tranquila, acontece isso, ou veio uma doença, ou né, vários acontecimentos que a gente não espera, que a gente não faz planos. Só que a gente esquece que o plano maior não é nosso, o plano maior é da divindade, o plano maior vem de cima. O plano maior é dele. Nós podemos fazer metas, sim,
Nós vivemos e fazemos isso e é saudável para a gente. Mas nós temos que ter um segundo plano. Eu sempre falo assim, a gente peca porque a gente não tem alternativa B. Eu falo, a gente tem que ter alternativa B, A, C, e a gente faz planos. Ah, vou fazer assim, 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 assim. Aí vai acontecer isso, aí esse ano eu faço isso, faço isso. Aí, na metade do caminho, alguma coisa não funcionou, porque não era para funcionar. E a gente já desespera, né? Então, é a gente ter essa consciência também. Nós podemos, sim, fazer as nossas metas, mas somos guiados, primeiro, pelo nosso mentor espiritual e pela divindade. Então, tudo aquilo que ainda a gente não consegue é justamente pelo nosso bem. Né? É muito bem organizado, né, gente? É divino mesmo, é de Deus mesmo. Uma coisa que eu acho que é importante, que a Kelly falou, é a questão do propósito reencarnatório, principalmente no mundo de provas e expiações, é exatamente a experiência da caridade. Né? É aqui que a gente vai exercitar a caridade, porque é nessa relação com o outro, né? É nessa convivência com o outro que a gente vai, de fato, viver as nossas virtudes, que é a tolerância, a paciência, a misericórdia, a compaixão, é entender que o outro, como eu, é imperfeito, é entender que eu, como o outro, estamos no processo evolutivo, né? O que ela falou muito claramente, que nós estamos juntos, misturados, porque a gente tem uma sintonia, a gente tem um nível evolutivo mais ou menos aí parecido, mesmo que cada um tenha a sua diferenciação, a sua individualização enquanto espírito evolutivo, né? Mas nós estamos juntos porque tem um propósito. Se nós estamos nesse lar, tem um propósito. Se nós estamos no Brasil, tem um propósito, né? Tem um propósito pensado, repensado, planejado no mundo espiritual para que a gente pudesse, de fato, aproveitar as máximas, no máximo possível, essa atual existência para que a gente possa dar seguimento à nossa evolução. Uma outra coisa extremamente importante que eu acho a gente ressaltar é a questão da misericórdia divina, né? A reencarnação, ela é a prova, assim, clara dessa misericórdia. Nos é dada quantas possibilidades nós precisamos para poder evoluir, né? Então, é aquele professor que fala, você não entendeu, então ano que vem você volta, de novo volta, e vamos tentando até você conseguir alcançar determinadas virtudes, determinado patamar de conhecimento, né? Mas nós não podemos correr o risco de ficar na zona de conforto. Nós temos, sim, várias e várias reencarnações, nós temos várias possibilidades evolutivas, mas, como Paulo nos coloca, cuidado com as zonas de conforto, né? Porque transformação, mudança, ressurgir é muito diferente, é muito difícil, né? E muitas vezes a gente se acomoda e aí a gente perde anos de uma existência sem resolver conflitos, sem melhorar determinados vícios que a gente tem, sem resolver pendências importantes, e a gente acaba levando isso para futuras reencarnações, né? Então, a gente tem toda a complacência, toda a misericórdia divina e da espiritualidade, isso é fantástico, mas nós temos que entender que isso é um amparo, é uma assistência. Como a gente tem uma assistência de um professor, de um diretor da escola, dos nossos pais, dos nossos amigos, nós temos esse apoio. Mas a gente tem que dar conta de assumir o leme da nossa evolução. E isso implica em muita disciplina, né? Não era lá o lema de Chico, disciplina, Emmanuel, né? Falava disciplina, 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 e é isso, né? Apesar de ter todo o amparo assistencial e da misericórdia divina, da espiritualidade, dos meus amigos, dos meus pais, cabe, né, a cada um segurar firme o leme da sua evolução. Isso é muito trabalhoso, isso é muito difícil, né? E a gente tem que fazer esse trabalho árduo diariamente, né? Ressurgir, retomar, renascer, é muito difícil, né? É um processo que demanda muito trabalho e muita disciplina, né? Então, que a gente não perca essa oportunidade que nos foi dada nessa atual existência.
Ele fala aqui um pouco também, né, sobre a pluralidade das existências, né? Ele fala, sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são inintingíveis. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que ele deve restituir seu verdadeiro sentido. Então, mais uma vez, a doutrina espírita também nos esclarece sobre essa pluralidade, né, das existências, do mundo, do universo, e provando para a gente que Deus não seria, ele não faria isso tudo somente para a gente aqui na Terra, né? Então, mais uma vez, a ciência, a filosofia e a religião juntos, elas vêm nos explicar esse tipo de informação, e para a gente entender mais que não é só a gente também aqui, né? E a gente entender que existe muito mais que nós, muito mais que isso que a gente está vendo e que a gente está enxergando aqui na Terra. Então, que a gente possa passar a enxergar mais, a entender mais as coisas, a observar mais e ver até mesmo as pessoas de uma forma diferente. Nós, por a gente estar muito ligado, às vezes, no nosso materialismo ainda, nós vemos as pessoas, às vezes, pela capa, pelo que ela está me representando, né? Pelo corpo que ela tem, pela profissão que ela exerce. Então, a partir daí, a gente começa a colocar vários rótulos. E acaba que realmente a gente não consegue ter esses olhos aqui para a gente realmente enxergar, esses olhos do coração, para a gente enxergar além do que a gente está vendo. Nós temos essa dificuldade de enxergar as coisas, de enxergar os outros, além do que a gente está vendo. E até mesmo nas leituras, a gente tem que fazer isso, né? Porque as parábolas, o Evangelho, muito do que é dito aqui para nós, se a gente for pegar o pé da letra, nós não vamos conseguir entender. Então, nós vamos conseguir entender a partir do momento que a gente começar a ver o que está embutido nas palavras, o que está embutido nas pessoas, o que está escondido. É difícil? É, muito. Porque muitas vezes nós não conhecemos nem a gente mesmo. Nós não temos o autoconhecimento e nós não nos conhecemos. Nós não fazemos esse exercício de nos conhecer. Então, é difícil, porque esse autoconhecimento a gente não consegue de um dia para o outro. É uma jornada, é uma caminhada, mas a partir do momento que a gente não desiste, nós estamos caminhando e é dessa forma mesmo. E sempre lembrando, sem nos desesperar, sempre lembrando que nós estamos no mundo de provas e expiações. Não para a gente viver triste por causa disso. O mundo é ruim, porque é prova e expiação. Não é isso. Mas a gente ter consciência de que aqui nós estamos todos hospitalizados mesmo. Nós estamos aqui todos doentes mesmo. E às vezes muito. Então, que possamos entender isso, que possamos aceitar as provas que muitas vezes lá do outro lado nós combinamos, nós até faltamos pouco assinar, né? Eu aceito, eu preciso, e chego aqui, como a gente esquece, a gente já não aceita mais. Mas muitas vezes já foi aceito antes, já foi combinado, já foi um contrato. Então, que a gente possa ter essa maturidade de entender, muitas vezes, e de parar um pouco para a gente refletir sobre tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, todos os nossos relacionamentos do nosso dia a dia, e que a gente possa fazer como Santo Agostinho nos aconselhou, tirar pelo menos 10 minutinhos do nosso dia para a gente refletir o que foi feito no dia, para a gente conseguir alcançar esse autoconhecimento, né?
Então, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos, obrigada.